Menina de 5 anos acorda de manhã e liga desesperada para a polícia ao ver algo estranho no quarto de sua mãe. Quando a polícia chega e vê o que aconteceu, fica em choque. Laura, uma menininha de apenas 5 anos, despertou em meio a um silêncio inquietante. Sua mãe, geralmente animada e já de pé, estava fria e não respondia a nenhum estímulo. Nenhuma quantidade de sacudidas conseguia despertá-la. Apavorada, Laura ligou para o 190. "Minha mamãe não acorda", sussurrou ao telefone, a voz quebrando de medo. Quando a polícia finalmente arrombou a porta, ficaram chocados com o que encontraram lá dentro. O que havia acontecido com a mãe de Laura? Será que ela voltaria a acordar algum dia? Os delicados dedos de Laura mexiam nervosamente nas bordas de seu cobertor, enquanto permanecia deitada na cama. O tecido macio oferecia pouco conforto diante da crescente sensação de que algo estava terrivelmente errado naquela manhã, algo que ela não conseguia compreender. O apartamento estava anormalmente silencioso, sem o aroma de café fresco, sem o som de panelas e frigideiras, sem a melodia suave de sua mãe cantarolando na cozinha. Normalmente, a essa hora, Laura já estaria de pé, atraída para a cozinha pelos sons de música, onde sua mãe, Teresa, a receberia com um sorriso caloroso e um abraço. As manhãs eram o momento mais especial para Laura e sua mãe, uma rotina mágica que compartilhavam apenas entre si. Sempre foi assim, somente as duas contra o mundo. O pai de Laura nunca fez parte de suas vidas. Desapareceu logo após Teresa anunciar a gravidez, sumindo sem deixar vestígios. Mas sua ausência nunca foi sentida. Teresa derramou todo o seu amor e atenção em Laura, garantindo que a filha nunca sentisse falta de um pai. As manhãs eram repletas de risos enquanto dançavam pela pequena e acolhedora cozinha, embaladas por canções antigas que preenchiam o ar. Após o café da manhã, Laura ia para a creche e Teresa seguia para o trabalho. Porém, naquele dia, algo estava diferente, e Laura percebeu desde o instante em que abriu os olhos. Ela deslizou para fora da cama e caminhou na ponta dos pés até o quarto da mãe, as tábuas do chão rangendo suavemente sob seus pequenos pés. A porta estava entreaberta, mas não havia sinal de movimento lá dentro. Com cuidado, Laura empurrou a porta um pouco mais e espiou. "Mamãe", chamou baixinho, mas não obteve resposta. Teresa estava deitada na cama, imóvel, a respiração rasa. O despertador zumbia ao lado dela, o som estridente preenchendo o quarto, mas Teresa não o havia desligado como sempre fazia. Uma ruga de preocupação surgiu na testa de Laura. Ela subiu na cama ao lado da mãe e alcançou o despertador, silenciando-o. Permaneceu ali por um momento, observando Teresa, que não se mexera nem com o barulho. Ela deve estar muito cansada, pensou. Mamãe trabalha tanto. Laura era jovem demais para compreender que algo terrivelmente errado poderia estar acontecendo. Depois de esperar um pouco mais, decidiu se vestir sozinha. Escolheu suas roupas, calçou os pequenos sapatos e foi para a sala de estar, esperando que a mãe a seguisse a qualquer momento, como sempre acontecia. Mas os minutos se arrastaram e Teresa não apareceu. Laura ligou a televisão, tentando se concentrar em seu desenho animado favorito, mas logo seu estômago começou a roncar. Normalmente, a essa hora, sua mãe estaria na cozinha preparando o café da manhã, mas naquele dia havia apenas silêncio. Um nó apertou o peito de Laura. Decidiu verificar a mãe mais uma vez. A pequena voltou ao quarto, o coração batendo mais rápido a cada passo. "Mamãe, você está acordada?" perguntou com a voz trêmula. "Estou com fome." Mais uma vez, nenhuma resposta. Com cautela, Laura aproximou-se da cama, subindo ao lado de sua mãe. Estendeu a mão para tocar o braço de Teresa, sacudindo-o suavemente. "Mamãe", sussurrou quase sem voz, mas Teresa não se mexeu. O coração da menina acelerou, um aperto de pânico tomando conta dela. Sacudiu a mãe novamente, desta vez com mais força, mas ainda assim, nada. Lágrimas começaram a encher seus olhos, uma onda de desespero a envolveu. Ela não sabia o que fazer, mas no fundo, sentia que algo estava terrivelmente errado. De repente, lembrou-se do que a mãe lhe ensinara sobre emergências. Havia um número que podia ligar se algo ruim acontecesse, se precisasse de ajuda. Laura correu para a sala, seus pequenos pés quase não fazendo barulho no chão frio. Pegou o telefone, os dedinhos trêmulos enquanto tentava lembrar o número.
190, sussurrou para si mesma, e com uma respiração trêmula discou, segurando o aparelho próximo ao ouvido. Correu de volta para o lado da cama da mãe. Não se preocupe, mamãe, disse suavemente, tentando tranquilizar tanto a si mesma quanto a ela. Vou conseguir ajuda para você. O telefone chiou, e uma voz profunda e gentil soou do outro lado. Emergência, em que posso ajudar? A voz de Laura tremeu ao responder. Minha mamãe. Ela está dormindo há muito tempo e não acorda. Houve uma breve pausa. Então a voz retornou ainda mais suave. Oh, querida, sinto muito ouvir isso, mas você fez bem em me ligar. Qual é o seu nome? Laura, disse ela, a voz um pouco mais firme por estar falando com alguém. Você pode vir ajudar minha mamãe? Claro que sim, Laura. Estamos enviando ajuda agora mesmo, mas preciso que fique comigo no telefone por um tempinho, tudo bem? Pode fazer isso? Posso, sussurrou ela, apertando o telefone com força. Você está indo muito bem, Laura. Está apenas você e sua mamãe em casa? Sim, respondeu, a voz vacilando levemente. Só eu e a mamãe. Ela não acordou hoje de manhã. Entendo, querida. Onde sua mamãe está agora? Ela está na cama, no quarto dela, respondeu Laura, lançando um olhar para o corredor. Muito bem. Você sabe onde mora? Pode me dizer seu endereço para que possamos encontrá-la? Laura recitou o endereço o melhor que pôde. A voz firme, apesar do medo crescente dentro dela. A voz do atendente era calorosa e tranquilizadora, suas palavras suavizando as arestas afiadas do pânico de Laura. Você está sendo muito corajosa, Laura. A ambulância está a caminho e chegará em breve. Você não está sozinha, ok? Estou aqui com você. Ela permaneceu na linha, respondendo a todas as perguntas. Enquanto isso, mantinha os olhos fixos na mãe, desejando que ela acordasse e lhe desse aquele sorriso reconfortante de todas as manhãs. Os minutos se arrastavam, e Laura começou a temer que a ajuda nunca chegaria. Ela ficou ao lado da mãe, sussurrando palavras suaves de consolo, sem saber se suas palavras sequer a alcançavam. Finalmente, o som de sirenes rompeu o silêncio, primeiro distante, depois mais próximo. Um alívio inundou Laura quando as luzes piscantes da ambulância apareceram lá fora. Eles chegaram, querida. A voz gentil no telefone a tranquilizou. Eles vão cuidar de tudo agora. Laura correu para a sala de estar, o coração batendo forte com uma mistura de alívio e apreensão. Podia ouvir os passos apressados dos socorristas subindo as escadas, as botas ecoando com urgência. Eles estavam ali. Realmente haviam chegado, mas sua mãe ainda jazia imóvel, e esse pensamento encheu Laura de um novo pânico. Batidas fortes na porta a trouxeram de volta ao presente. Estou aqui! Gritou, a voz trêmula enquanto esticava-se para alcançar a maçaneta. Estendeu-se o máximo que pôde, seus dedinhos mal tocando o metal frio. Laura, precisamos que você gire a maçaneta, chamou um dos homens do outro lado, a voz firme mas gentil, carregada de um calor que acalmou um pouco seus nervos. Por mais que tentasse, Laura não conseguia girar a maçaneta corretamente. Seus dedos escorregavam e ela tropeçou para trás, sentindo a frustração crescer dentro de si. Não consigo alcançar, sussurrou, as lágrimas ameaçando cair. Mas não estava pronta para desistir. Sabia que precisava abrir a porta. Eles precisavam ajudar sua mãe. Seus olhos percorreram o ambiente, procurando algo, qualquer coisa que lhe desse o impulso necessário. Avistou uma pequena caixa preta sobre a mesa de jantar. Sem hesitar, correu e arrastou a caixa até a porta. Subiu em cima dela, as mãos trêmulas enquanto se esticava novamente. Mesmo com a caixa, ainda era pequena demais. Preciso de outra coisa, pensou desesperadamente. Olhou ao redor mais uma vez e então viu uma cadeira robusta de madeira encostada à mesa. Claro! Por que não pensara nisso antes? Com renovada determinação, correu até a cadeira e tentou levantá-la, mas era mais pesada do que esperava. Puxou e empurrou, arrastando-a em direção à porta, mas o tapete prendeu-se em uma das pernas, fazendo a cadeira inclinar. Laura encurvou ao perder o equilíbrio, caindo para a frente. Bateu no chão com força de bruços e antes que pudesse reagir, a cadeira tombou sobre ela, prendendo-a no chão frio. A dor percorreu seu corpo, mas pior que a dor era a sensação de impotência. O peso da cadeira a imobilizava. Lutou para empurrá-la, usando as costas para tentar levantar, mas não conseguiu.
O pânico tomou conta dela. "Mamãe, estou presa", murmurou, a voz tremendo de medo. "Laura, você está bem?" A voz do homem veio através da porta. A preocupação evidente mesmo do outro lado da madeira espessa. "Estou presa", choramingou, a voz falhando enquanto lutava para conter as lágrimas. Podia ouvir ruídos do outro lado, os sons dos socorristas tentando entrar, mas tudo o que queria era ajudar sua mãe, e agora nem conseguia se mover. "Não se preocupe, Laura. Estaremos com você em 1 minuto." O homem a tranquilizou, mas ela percebia a incerteza em sua voz. Como eles entrariam se a porta estava trancada e ela não podia abri-la? A mente de Laura corria, enquanto permanecia deitada sob a cadeira. E se não conseguissem entrar? E se fossem embora? "Por favor, não me deixem", soluçou, o medo evidente em sua voz. "Jamais a deixaríamos, querida", veio a resposta suave. "Estamos apenas pegando alguns equipamentos lá embaixo. Aguente firme e não tenha medo. Você vai ouvir um barulho alto em alguns segundos. Tente ficar o mais calma possível, certo?" Ela assentiu, mesmo que não pudessem vê-la. "Tudo bem", sussurrou, tentando se acalmar. Fechou os olhos e cobriu os ouvidos com as mãos, preparando-se para o que viria. "Cubra os ouvidos, Laura", outra voz instruiu, um pouco mais firme, mas ainda repleta de gentileza. Ela apertou os olhos com mais força, o coração batendo acelerado no peito enquanto esperava. Então, aconteceu. Um estrondo alto ecoou pela sala, fazendo o chão tremer sob ela. Estremeceu, mas a cadeira a mantinha presa, impedindo qualquer movimento. Outro golpe veio. Viu a porta vibrando, e no terceiro impacto percebeu que ela se movia ligeiramente. Estavam tentando arrombá-la. Lasquinhas de madeira começaram a voar com o quarto golpe, e Laura rapidamente fechou os olhos novamente, desejando que tudo acabasse. Mas de repente, o barulho cessou. Ela abriu os olhos, o pânico crescendo, ao notar que a porta ainda estava no lugar. Por que pararam? Sua mente girava em meio a perguntas, o medo tomando conta mais uma vez. Podia ouvir os homens conversando do lado de fora, as vozes baixas e sérias. Isso não parecia bom. Sabia que não podia simplesmente ficar ali. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para ajudar sua mãe. Reunindo toda a coragem que tinha, Laura começou a mover o braço para escapar de debaixo da cadeira. Lembrou-se de como as pernas da cadeira haviam ficado presas no tapete, e uma ideia surgiu em sua mente. Determinada, enfiou os dedos entre a perna da cadeira e o carpete. Respirou fundo, preparando-se para o que sabia que seria uma tarefa difícil. Contou até 3 em silêncio e empurrou a perna da cadeira com todas as suas forças. Para sua surpresa, a cadeira cedeu um pouco. Animada, empurrou novamente, desta vez com ainda mais determinação. Aos poucos, a cadeira começou a se mover, e Laura sentiu o peso diminuir sobre seu pequeno corpo. Com um último esforço, conseguiu derrubar a cadeira, libertando-se finalmente. Soltou um suspiro profundo, um pequeno grito de alívio escapando de seus lábios, enquanto se levantava rapidamente. Não perdeu tempo. Correu de volta ao quarto da mãe, o coração batendo acelerado tanto pelo medo quanto pela satisfação de ter superado o obstáculo. "Mamãe, consegui, estou indo ajudá-la", gritou enquanto corria. Mas ao chegar ao lado da cama, percebeu que algo estava terrivelmente errado. O corpo de Teresa, antes imóvel, agora se contorcia violentamente. Braços e pernas batiam contra o colchão, a boca se abrindo e fechando descontroladamente. Os olhos de Laura se arregalaram de terror ao ver a mãe tendo uma convulsão. Nunca havia presenciado algo assim, e a visão encheu-a de um medo tão profundo que quase a paralisou. De repente, a boca de Teresa se fechou com força, e um fio de sangue começou a escorrer pelos cantos de seus lábios. Laura engasgou ao perceber que a mãe havia mordido a própria língua durante a convulsão. Sem pensar 2 vezes, agiu por puro instinto. Apavorada com a possibilidade de que a mãe estivesse sentindo dor, estendeu a mão trêmula e tentou abrir a boca de Teresa o suficiente para inserir seus próprios dedinhos. "Estou aqui, mamãe, vai ficar tudo bem", sussurrou Laura, a voz tremendo. No momento em que seus dedos tocaram os dentes da mãe, uma dor aguda atravessou sua mão quando os maxilares de Teresa se fecharam involuntariamente. Laura reprimiu um gemido, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a dor aumentava, mas se recusou a tirar a mão.
Não podia permitir que a mãe se machucasse ainda mais. Vai ficar tudo bem, repetiu, soluçando enquanto tentava manter a voz firme, apesar da agonia que sentia. Não sabia por quanto tempo permaneceu assim, mas pareceu uma eternidade. Cada segundo se estendia em um tormento enquanto lutava contra a dor e o medo que apertava seu coração. Finalmente, tão abruptamente quanto começara, a convulsão cessou. O corpo de Teresa relaxou, a boca afrouxando o suficiente para que Laura pudesse retirar a mão ferida. Ela abraçou a própria mão junto ao peito, novas lágrimas caindo enquanto observava a mãe agora imóvel. O sangue gotejava de seus dedos, mas Laura mal notava. Tudo o que conseguia ver era Teresa deitada ali, tão quieta, tão pálida. Mamãe, sussurrou Laura, a voz frágil. Por favor, fique bem. Nesse instante, um ruído alto veio da sala de estar. Finalmente a porta cedeu e os paramédicos entraram apressados. Laura recuou, tremendo da cabeça aos pés enquanto assistia à cena. Os profissionais moviam-se rapidamente, as vozes urgentes enquanto se dirigiam ao quarto. Uma paramédica de olhos gentis ajoelhou-se ao lado de Laura. Você foi muito corajosa, querida, disse suavemente, segurando a mão ferida da menina. Vamos cuidar da sua mãe agora. Laura assentiu, embora sua mente fosse um turbilhão de medo e confusão. Ela vai ficar bem? Perguntou quase em um sussurro. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, garantiu a paramédica, enquanto envolvia a mão de Laura com um pano limpo para estancar o sangue. Você fez um ótimo trabalho, Laura. Ajudou muito a sua mamãe. O apartamento transformou-se em um frenesi de movimentos e sons, enquanto os paramédicos e policiais trabalhavam com precisão urgente. Laura permaneceu à margem, o coração disparado, a mão ferida pressionada contra o corpo. Observava fixamente enquanto colocavam Teresa cuidadosamente em uma maca, rodeada por pessoas que falavam em tons baixos e sérios. Sentindo-se pequena e desamparada, Laura correu para os braços de um dos policiais, agarrando-se a ele como se pudesse protegê-la de toda aquela confusão. Ele se agachou, a expressão suave ao encontrar os olhos assustados da menina. Tudo vai ficar bem, Laura, disse gentilmente. Estamos cuidando da sua mamãe. Ela tentou acreditar, mas o medo não a abandonava. Seguiu-os até a ambulância, o coração apertado a cada movimento involuntário que o corpo de Teresa fazia. A convulsão a deixara extremamente fraca, e cada pequeno sacolejo parecia drenar ainda mais a cor de seu rosto. Por que eles estão tão apressados? Pensou Laura, notando as expressões preocupadas dos paramédicos. Moviam-se com uma rapidez que a deixava tonta, como se o tempo fosse crucial. Quando chegaram à ambulância, as portas traseiras foram abertas e a maca foi içada para dentro com eficiência prática. Laura não hesitou. Eu quero ir junto, declarou, a voz trêmula, mas determinada. A paramédica que a ajudara antes sorriu com gentileza e a conduziu para dentro. Claro que sim, não a deixaríamos para trás. As portas se fecharam com um estrondo e em instantes estavam percorrendo as ruas, a sirene ecoando acima. O coração de Laura batia no ritmo acelerado da sirene, uma urgência que ela não compreendia totalmente. Observava a mãe deitada na maca, a respiração irregular e superficial. Os paramédicos trabalhavam freneticamente, os rostos tensos de concentração. De repente, o peito de Teresa começou a subir e descer rapidamente, os suspiros transformando-se em arfadas curtas e ofegantes. Uma nova onda de pânico tomou conta de Laura ao ver o corpo da mãe entrar em outra convulsão. Mamãe! Gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca a vira tão vulnerável, e isso a aterrorizava de uma forma que não conseguia expressar. Segurou a mão da mãe com força, como se pudesse mantê-la conectada ao mundo. O paramédico mais próximo notou a mudança imediata. Ela está convulsionando novamente, alertou, a voz carregada de urgência. A equipe agiu rapidamente, ajustando a máscara de oxigênio, administrando medicamentos, fazendo tudo ao seu alcance para estabilizá-la. Laura sentiu-se completamente impotente. Sempre vira a mãe como a pessoa mais forte do mundo. E agora, vê-la assim era devastador. Tudo o que podia fazer era permanecer ao lado dela, segurando sua mão. Os paramédicos não desistiram.
Seus movimentos uma dança coordenada de habilidades e rapidez. Laura captou fragmentos das conversas, palavras como estado crítico e tempo é essencial, que só aumentavam seu medo. Fechou os olhos, rezando silenciosamente para que chegassem ao hospital a tempo. Finalmente a ambulância parou abruptamente em frente ao hospital. As portas se abriram e os paramédicos correram para levar Teresa para dentro. Laura os seguiu, as pernas pequenas lutando para acompanhá-los. Estava vagamente ciente das luzes intensas, dos cheiros esterilizados, dos sons de passos apressados e máquinas apitando. Mas sua atenção estava totalmente voltada para a mãe, agora sendo levada para além de portas que se fecharam antes que pudesse alcançá-la. Uma enfermeira gentil ajoelhou-se ao seu lado, segurando sua mão. "Querida, vamos cuidar muito bem da sua mamãe", disse com um sorriso reconfortante. "Ela está em boas mãos." Laura assentiu, mas seus olhos não se desviavam das portas por onde Teresa desaparecera. Tudo o que restava era esperar e ter esperança. O hospital parecia um labirinto de corredores intermináveis e sons desconhecidos. O cheiro forte de antisséptico pairava no ar. Laura segurava firme a mão da enfermeira enquanto caminhavam pelos corredores amplos. Suas pernas pequenas lutavam para acompanhar o ritmo, mas ela se recusava a soltar, temendo ficar sozinha naquele lugar vasto e intimidador. Finalmente, elas chegaram a um quarto, onde uma equipe de médicos e enfermeiras se reunia ao redor de uma cama. O coração de Laura quase parou ao ver sua mãe, pálida e imóvel, conectada a várias máquinas que emitiam bips e zumbidos em ritmos que ela não compreendia. Tubos e fios estavam espalhados pelo corpo de Teresa, ligando-a a monitores que exibiam números e linhas indecifráveis. Era aterrorizante ver sua mãe daquela maneira, tão diferente da mulher forte e vibrante que sempre fora seu porto seguro. Uma enfermeira conduziu Laura até uma cadeira no canto da sala, pedindo que ela se sentasse e esperasse enquanto os médicos trabalhavam. Obediente, Laura sentou-se, os olhos arregalados fixos no corpo inerte de sua mãe. Nunca se sentira tão pequena e impotente. Os minutos arrastavam-se dolorosamente. Cada bip das máquinas apenas aumentava sua ansiedade. Ela desejava poder fazer algo, qualquer coisa, para ajudar sua mãe. Mas tudo o que podia fazer era permanecer ali, seu corpo pequeno tremendo de medo e exaustão. Lágrimas começaram a encher os olhos de Laura, embaçando sua visão enquanto observava os médicos conversando em tons baixos e sérios. Não conseguia ouvir o que diziam, mas as expressões sombrias em seus rostos faziam o medo dentro dela crescer ainda mais. Estava apavorada com a possibilidade de perder sua mãe, temendo que a última imagem que teria dela fosse aquela, deitada ali, cercada por máquinas frias e indiferentes. De repente, a porta do quarto se abriu e o coração de Laura deu um salto ao ver sua avó entrar, o rosto familiar trazendo um alívio imenso em meio ao caos. Laura pulou da cadeira e correu para os braços da avó, enterrando o rosto no abraço acolhedor. "Vovó!" chorou Laura, a voz quebrando de alívio. "Estou com tanto medo." A avó a segurou firmemente, acariciando suavemente seus cabelos em gestos reconfortantes. "Está tudo bem, querida", sussurrou, a voz carregada da calma que Laura tanto precisava. "Estou aqui agora. Vamos superar isso juntas." Laura se aconchegou mais, sentindo parte da tensão abandonar seu pequeno corpo. Levantou o olhar, os olhos grandes e suplicantes. "Mamãe vai ficar bem?" perguntou a voz trêmula. A avó lhe deu um sorriso tranquilizador, embora Laura pudesse ver a preocupação escondida em seus olhos. "Os médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudá-la, Laura. Precisamos ser pacientes e fortes, como sua mãe gostaria que fôssemos." Laura assentiu, respirando fundo e tentando ser corajosa, exatamente como sua avó lhe dissera. Queria ser forte por sua mãe, assim como sua mãe sempre fora forte por ela. As horas se arrastaram, e Laura permaneceu ao lado da avó, agarrando-se a ela como se fosse sua tábua de salvação. Sentaram-se juntas na pequena sala, os sons do hospital servindo de pano de fundo constante e perturbador. Os pensamentos de Laura eram um turbilhão. O medo e a incerteza corroíam seu interior como uma tempestade implacável.
Não conseguia parar de reviver o momento em que encontrara sua mãe imóvel no apartamento. Nunca sentira tanto pavor em sua vida, e mesmo agora, a lembrança fazia seu coração acelerar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um dos médicos aproximou-se delas, a expressão séria, mas gentil. "Senhora Peterson, Laura", começou, dirigindo-se à avó e à própria Laura. "Teresa está estável por enquanto, mas ainda não estamos fora de perigo. Ela está respondendo ao tratamento, mas vai precisar de tempo para se recuperar completamente." A avó de Laura assentiu, apertando um pouco mais a mão da neta. "Obrigada, doutor", disse, tentando manter a voz calma, apesar da preocupação que tentava esconder de Laura. "Podemos vê-la?" O médico hesitou por um momento antes de concordar. "Sim, mas apenas por um breve período. Ela ainda está muito fraca e precisamos monitorá-la de perto." O coração de Laura saltou quando ela e a avó foram levadas de volta ao lado da cama de sua mãe. Teresa permanecia inconsciente, mas uma leve cor começava a retornar às suas bochechas, e a respiração, embora fraca, estava mais regular. Laura aproximou-se da cama, a pequena mão tremendo enquanto tocava suavemente o braço da mãe. "Mamãe", sussurrou, a voz carregada de emoção. "Por favor, acorde." Como se tivesse ouvido o chamado da filha, as pálpebras de Teresa tremeram, e após alguns momentos agonizantes, abriram-se lentamente. Seus olhos, ainda turvos de confusão, percorreram o quarto até encontrarem os de Laura. "Mamãe!" exclamou Laura, a voz embargada de alívio, ao ver os olhos da mãe abertos pela primeira vez desde que o pesadelo começara. Teresa piscou, tentando entender o que acontecia ao seu redor. Sua voz era fraca, mal mais que um sussurro rouco. "Laura, onde estou?" "Você está no hospital, mamãe", respondeu Laura, a voz tremendo entre o alívio e o medo. "Você ficou muito doente, mas eu liguei para a emergência e eles vieram ajudá-la. Os médicos vão fazer você melhorar." O olhar de Teresa desviou da filha para as máquinas ao redor, e por um momento, a confusão tomou conta de sua expressão. "Eu não me lembro", murmurou, a voz sumindo enquanto tentava resgatar as memórias. "Só me recordo de estar tão cansada, tão exausta." A avó de Laura acariciou suavemente os cabelos de Teresa, a voz reconfortante. "Agora você está segura, querida. Descanse. Laura e eu estamos aqui, não vamos a lugar algum." Teresa assentiu debilmente, as pálpebras pesadas de exaustão. O esforço para permanecer acordada era demasiado, e seus olhos se fecharam novamente enquanto ela caía em um sono profundo, mas tranquilo. Laura manteve-se ao lado da mãe, segurando sua mão e observando a respiração constante. Sentia uma mistura de alívio e um medo persistente, como se a sombra que se instalara em seu coração ainda não tivesse se dissipado por completo. Pouco tempo depois, a porta do quarto se abriu novamente e 2 policiais entraram. Aproximaram-se em silêncio, as expressões sérias enquanto avaliavam a situação. Um deles, um homem alto de semblante gentil, foi o primeiro a falar. "Senhora Peterson, Laura", disse acenando com a cabeça para ambas. "Estamos aqui para fazer algumas perguntas a Teresa sobre o que aconteceu, mas vejo que ela está descansando agora." A avó de Laura confirmou com um aceno. "Sim, ela acabou de adormecer. Ainda está muito fraca." O policial assentiu com compreensão. "Tudo bem, podemos esperar. Precisamos entender melhor o que ocorreu com ela." Laura, que ouvia em silêncio, olhou para o policial com olhos grandes e curiosos. "O que o senhor quer dizer?" perguntou a voz pequena. O policial agachou-se para ficar à altura dela, uma expressão gentil no rosto. "Bem, Laura, estamos tentando descobrir por que sua mãe ficou tão doente. Pode haver algo no apartamento que a deixou assim." Laura franziu a testa, tentando assimilar o que ele dizia. Lembrou-se do apartamento, do cheiro estranho e úmido que permeava o ar naquela manhã. Não tinha dado muita importância na hora, mas agora se perguntava se aquilo tinha relação com o que acontecera à sua mãe. O policial lhe deu um sorriso tranquilizador. "Não se preocupe, Laura. Vamos verificar tudo e garantir que seja seguro para você e sua mãe." Ela assentiu, embora o medo ainda corroesse seu coração. Não compreendia completamente a situação, mas sabia de uma coisa. Queria que sua mãe melhorasse e que ambas estivessem seguras. Mais tarde naquele dia, enquanto Teresa continuava a descansar, os policiais retornaram com notícias. Haviam voltado ao apartamento, e o que encontraram os deixou profundamente preocupados.
Havia algo incomum, disse um dos policiais à avó de Laura, a voz grave. Ao entrarmos no apartamento, notamos um cheiro forte de mofo. Seguimos o odor até o quarto onde Teresa foi encontrada, e foi lá que fizemos a descoberta. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Era mofo, e muito, estava crescendo atrás da cama, no armário, até mesmo nos cantos do teto. Mofo tóxico, senhora Peterson, continuou o policial, o tom sério. É muito provável que isso tenha deixado Teresa tão doente. Se Laura não tivesse chamado ajuda quando chamou, bem, o desfecho poderia ter sido muito pior. A avó de Laura empalideceu, levando a mão à boca em choque. Meu Deus, eu não fazia ideia. O policial assentiu com empatia. A maioria das pessoas não sabe. Nem sempre é fácil de ver, mas pode ser extremamente perigoso. Já entramos em contato com a administração do prédio, e eles terão que tomar medidas sérias para garantir que isso não aconteça com mais ninguém. Laura escutava em silêncio, o coração batendo acelerado. Não compreendia todos os detalhes, mas sabia de uma coisa. Algo invisível havia machucado sua mãe. E agora, Laura, que pudesse acontecer novamente. Isso vai machucar minha mamãe de novo? Perguntou a voz trêmula. Sua avó a puxou para um abraço apertado, segurando-a firme. Não, querida, sussurrou, a voz carregada de emoção. Vamos garantir que nada disso machuque você ou sua mãe novamente. Com o passar dos dias, a coragem de Laura tornou-se conhecida por todos. Não demorou para que a mídia local descobrisse a história. Repórteres correram ao hospital, ansiosos para contar sobre a garotinha que salvou a vida da mãe. O rosto de Laura apareceu no noticiário da noite, suas feições suaves e olhos brilhantes iluminando as telas de toda a cidade. Chamaram-na de heroína, elogiaram sua bravura e admiraram a serenidade que demonstrou em uma situação tão assustadora. Mas por trás dos elogios surgiu uma onda de indignação. À medida que detalhes sobre o mofo tóxico que silenciosamente se espalhava pelo apartamento vieram à tona, o foco mudou. A mídia começou a questionar como uma situação tão perigosa pôde ser negligenciada. A responsabilidade recaiu diretamente sobre os ombros do proprietário do prédio, que ignorara reclamações e negligenciara a manutenção. A revolta pública crescia a cada dia, alimentada por imagens do apartamento infestado de mofo e relatos de outros moradores que também sofriam com as condições insalubres. A pressão aumentou, tanto legalmente quanto pela opinião pública, até que o proprietário do prédio não pôde mais ignorá-la. Forçado a agir, concordou em compensar todas as famílias residentes, incluindo Teresa e Laura. Equipes foram enviadas para limpar e reformar completamente o edifício, garantindo que ninguém mais fosse exposto aos perigos que quase custaram a vida de Teresa. Enquanto o mundo exterior fervilhava com notícias e desenvolvimentos, dentro do hospital, o clima era de reflexão tranquila. Teresa começava a se recuperar, embora ainda estivesse fraca e cansada pela provação. Os médicos asseguraram que ela ficaria bem, mas o processo seria lento. Por enquanto, o universo de Teresa limitava-se às paredes do quarto hospitalar, com Laura como sua companheira constante. Certa tarde, enquanto a luz do sol entrava suavemente pela janela, Teresa estendeu a mão e segurou a de Laura. A pequena quase não saíra do lado da mãe, recusando-se a ir para casa sem ela. Teresa olhou para a filha, o coração preenchido por uma mistura de orgulho e tristeza. Laura, começou ela, a voz suave e tingida de culpa. Sinto muito que tenha passado por tudo isso. Eu deveria ter percebido o mofo, deveria ter feito algo antes. Nunca quis que você estivesse em perigo. Laura balançou a cabeça, apertando a mão da mãe com firmeza. Está tudo bem, mamãe, disse, a voz decidida apesar da pouca idade. Nada disso importa desde que estejamos juntas. Eu só quero que você melhore. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas, enquanto contemplava a força e o amor que a filha demonstrava em cada palavra e gesto. Com delicadeza, afastou uma mecha de cabelo da testa de Laura, os dedos tremendo levemente. Você é tão corajosa, Laura, sussurrou, a voz embargada pela emoção. Não sei o que faria sem você. Laura sorriu, um sorriso inocente que tocou profundamente o coração de Teresa. Apenas fiz o que você me ensinou, mamãe. Você sempre disse para sermos corajosos e cuidarmos de quem amamos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Teresa,
mas ela a enxugou rapidamente, não querendo preocupar Laura. Foi então que notou algo que fez seu coração apertar. Havia uma marca sutil na mão da filha, um leve hematoma com o contorno de marcas de dentes. O coração de Teresa quase parou ao entender o que acontecera. "Laura, o que aconteceu com sua mão?" perguntou a voz trêmula de preocupação. Laura hesitou por um momento, olhando para a própria mão como se tivesse esquecido do ferimento. "Ah, isso não é nada, mamãe. Quando você estava doente, estava mordendo com força, e eu não queria que você se machucasse, então coloquei minha mão na sua boca." Os olhos de Teresa encheram-se novamente de lágrimas, desta vez impossíveis de conter. A ideia de sua filha tão pequena, suportando dor para protegê-la, era quase insuportável. "Oh, Laura", soluçou, puxando-a para um abraço apertado. "Sinto muito que tenha passado por isso. Você não deveria ter tido que fazer isso." "Está tudo bem, mamãe", murmurou Laura no ombro da mãe, retribuindo o abraço. "Eu só queria ajudar." Teresa segurou Laura firmemente, as duas se abraçando como se o mundo exterior não existisse. Naquele momento, sentiu uma onda avassaladora de amor e gratidão por sua filha. Uma criança que demonstrara mais bravura e altruísmo do que alguém poderia esperar. Beijou o topo da cabeça de Laura, sussurrando palavras de agradecimento repetidas vezes. Com o passar das semanas, a saúde de Teresa melhorou gradualmente e o quarto do hospital tornou-se menos assustador. Durante esse período, uma nova figura entrou em suas vidas, o Dr. Felipe Matos, um dos médicos responsáveis pela recuperação de Teresa. Ele era atencioso e gentil, sempre explicando a condição e o tratamento de Teresa de forma que ela e Laura pudessem entender. Frequentemente, após suas rondas, permanecia um pouco mais conversando sobre assuntos diversos, desde o clima até os livros preferidos de Laura. A presença calma e tranquilizadora de Felipe fazia Teresa sentir-se à vontade, mesmo ao discutir aspectos sérios de sua saúde. Um dia, após examiná-la, ele permaneceu ao lado da cama com uma expressão pensativa. "Teresa", começou lentamente, "quero dizer que estou realmente impressionado com a forma como você e Laura lidaram com tudo isso. Não é fácil o que passaram." Teresa sorriu, embora seus olhos ainda refletissem uma leve tristeza. "Não tivemos escolha senão sermos fortes", respondeu suavemente. "Mas agradeço, Dr. Felipe. Sua gentileza tornou tudo um pouco mais fácil." Ele retribuiu o sorriso, e havia uma suavidade em seu olhar que Teresa não notara antes. "Fico feliz por poder ajudar", disse ele. "Na verdade, vocês duas fizeram muito por si mesmas. Laura tem sorte de ter uma mãe como você." Teresa baixou o olhar para as mãos, um rubor suave colorindo suas bochechas diante do elogio sincero. Fazia muito tempo que não se sentia verdadeiramente vista e compreendida por alguém. "Obrigada, Felipe", disse ela, as palavras carregadas de sinceridade. Nas semanas seguintes, enquanto Teresa continuava a se recuperar, ela e Felipe tornaram-se cada vez mais próximos. Ele estava sempre disponível com uma palavra de conforto, uma presença tranquilizadora e um sorriso gentil que a fazia sentir-se menos sozinha. Conversavam sobre suas vidas, desafios e esperanças para o futuro, encontrando um entendimento mútuo que os aproximava cada vez mais. Laura notou como o rosto da mãe se iluminava sempre que Felipe entrava no quarto. O riso de Teresa tornava-se mais frequente e genuíno, uma mudança bem-vinda após meses de estresse e medo. Certa noite, depois que Felipe saiu, Laura sentou-se com Teresa perto da janela, observando o pôr do sol. O céu estava pintado em tons suaves de rosa e laranja, um contraste pacífico com o caos que haviam vivido. "Mamãe", disse Laura baixinho, "você gosta do Dr. Felipe?" Teresa olhou para a filha, um pequeno sorriso surgindo nos lábios. "Gosto sim, Laura. Ele tem sido muito gentil conosco." Laura assentiu, pensativa, e então encarou a mãe com olhos grandes e inocentes. "Ele te faz feliz, não é?" Teresa sentiu um nó na garganta ao perceber a percepção da filha. "Sim, Laura", admitiu suavemente. "Ele me faz feliz." Laura sorriu, a preocupação dando lugar a uma alegria simples e infantil. "Fico feliz, mamãe. Você merece ser feliz." O coração de Teresa encheu-se de amor e orgulho ao puxar Laura para um abraço. "Eu te amo, Laura", sussurrou segurando a próxima. "Também te amo, mamãe", respondeu a menina, aconchegando-se no calor do abraço. Enquanto permaneciam ali,
Envoltas no afeto mútuo, Teresa sentiu uma paz que não conhecia havia muito tempo. Haviam passado por tanto, mas emergiram mais fortes, mais unidas e com a promessa de um futuro mais luminoso. A saúde de Teresa continuava a melhorar, e o hospital deixava de ser apenas um lugar frio e impessoal, tornando-se um espaço de cura para o corpo e a alma. O vínculo entre mãe e filha fortalecia-se a cada dia, alimentado pelas adversidades superadas juntas. Quando finalmente chegou o dia de Teresa receber alta, ambas confrontaram uma realidade agridoce. O apartamento onde moravam não era mais um lar seguro. Embora o mofo tivesse sido removido e o prédio estivesse sendo reformado, Teresa sabia que não poderia voltar. As lembranças do que ocorrera e o medo persistente ainda pairavam sobre aquele lugar. Com a ajuda da administração do prédio e uma compensação financeira, Teresa iniciou a busca por um novo lar. Não foi fácil. Encontrar um lugar seguro e acessível era um desafio, mas ela estava determinada. Queria um ambiente onde ela e Laura pudessem sentir-se seguras, onde pudessem construir novas memórias sem as sombras do passado. Após semanas de procura, finalmente encontraram. Era um apartamento pequeno e aconchegante em um bairro tranquilo. Não era luxuoso, mas era limpo, claro e cheio da promessa de novos começos. Laura adorou o pequeno parque no fim da rua, onde podia brincar sob a sombra de árvores altas, e Teresa apreciou a serenidade do bairro, a sensação de segurança que há tanto tempo lhes faltava. O dia da mudança foi cheio de atividade, mas havia uma empolgação palpável no ar. Enquanto desempacotavam pertences e organizavam os móveis, Teresa e Laura falavam sobre tudo o que fariam em seu novo lar. Planejaram assar biscoitos na pequena cozinha, encher a sala com plantas e pendurar os desenhos de Laura nas paredes. Cada canto do apartamento tornou-se uma tela em branco para seus sonhos e esperanças. "Mamãe, eu gosto daqui", disse Laura certa noite, enquanto as duas estavam sentadas no novo sofá, envoltas em um cobertor macio. O sol se punha lá fora, lançando uma luz dourada suave pelas janelas. "Eu também, querida", respondeu Teresa, o coração transbordando de gratidão e amor. "Este é o nosso novo começo. Vamos criar muitas memórias maravilhosas aqui." Laura assentiu, os olhos brilhando com a inocência e a sabedoria de uma criança que já vivenciara mais do que deveria, mas que emergiu mais forte. Que jornada emocionante acabamos de acompanhar. A história de Teresa e Laura é um poderoso testemunho de coragem, amor e resiliência. Elas enfrentaram desafios inimagináveis, mas juntas superaram cada obstáculo, encontrando esperança e renovação. É inspirador ver como o vínculo entre mãe e filha se fortaleceu e como novos começos podem surgir mesmo após as mais difíceis provações. E você, o que achou da história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe a história com seus amigos e familiares. Não se esqueça de curtir e nos seguir para mais histórias como essa. Te espero no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo.